Boa noite, meu nome é Moniz Caldas. Eu irei apresentar um trabalho da disciplina de Produção e Sanidade de Bovinos de Corte, com o tema Manejo Sanitário de Bovinos de Corte e 5 índices zootécnicos. Bem, na introdução, nós temos que existem medidas preventivas e curativas de controle sanitário. Elas garantem a produção de alimentos seguros e também garantem a promoção do bem-estar animal. Além de também a condição sanitária poder influenciar nos índices zootécnicos, como por exemplo mortalidade, natalidade, viabilidade e desmame. Além disso, também existem as zoonoses, como brucelose, tuberculose, leptospirose e raiva, que devem ser controladas através das medidas de controle sanitário. Existem também as características de adaptabilidade entre raças. Nelas, a saúde dos animais pode ser influenciada pela resistência ou pela predisposição a algumas doenças de cada raça. Existem alguns cuidados nas fases de criação. Por exemplo, na fase de cria de bezerros, nós temos alguns cuidados ao nascer que são extremamente importantes para o bom desenvolvimento do bezerro. São, por exemplo, a ingestão do colostro, que deve ser garantida, e também a cura de umbigo. Já na fase de desmame, é uma fase crítica, pois aumentam as ocorrências de doenças respiratórias e de diarreias, tanto parasitárias, quanto bacterianas, quanto virais. E essa fase ela necessita de um maior cuidado com a qualidade da água dos animais. Existe também a saúde reprodutiva. Ela deve ser conferida por causa que a saúde reprodutiva dos animais é muito importante para garantir um bom desempenho da reprodução. E ela é feita através da conferição com a realização de avaliação do desempenho reprodutivo, considerando as taxas de concepção e natalidade, além de também as análises laboratoriais, os fatores comportamentais, genéticos e nutricionais, além de também presença de doenças que podem interferir no poder de reprodução. Doenças impactantes na pecuária bovina, principalmente clostridioses, como por exemplo botulismo, carbúnculo sintomático, enterotoxemia e tétano. Bem, essas doenças estão relacionadas à suplementação natural mineral inadequada ou até inexistente. Ela deve ser corrigida para não ocorrer a prática de osteofagia. Essa correção é feita por meio de suplementação mineral, que é balanceada pelo veterinário, e também pelo descarte correto dos cadáveres. Sua prevenção é por meio de vacinação a partir dos 3 meses de idade, podendo existir um reforço entre 21 e 28 dias, e também exige revacinação anual. Existem algumas diretrizes gerais do manejo sanitário de bovinos de corte, entre eles a implementação de calendário anual, que existe para definir as ações de prevenção e controle de doenças, adotando medidas para diminuição de perdas. Existem também fichas de controle sanitário. Essas fichas existem para realizar o registro das informações, tanto para preventivo quanto para curativo, individuais ou por lote, com data de ocorrência, procedimento e dose, e também lote de medicamento. Além disso, os trabalhadores eles têm que ser capacitados para as funções que eles vão exercer. Também é importante existir a qualidade dos insumos, e isso é garantido através da utilização de produtos aprovados pelo MAPA e também atendendo às recomendações técnicas de conservação, armazenamento e de aplicação. Além disso, também deve ser
cumprido os prazos de carência, isso ocorre porque antes do abate existe algum prazo que deve ser cumprido após o uso de alguns medicamentos. Aqui nós temos um exemplo de calendário sanitário disponibilizado pela Embrapa. Existem as diretrizes do Sistema de Defesa Sanitária Animal. Existem algumas exigências. Por exemplo, a exigência de rastreabilidade. Um exemplo desse rastreio é o Guia de Trânsito Animal, GTA, que ele é feito para rastrear o animal, para saber de onde o animal saiu, para onde ele está indo e qual foi o percurso que ele traçou. Além disso, há também o cumprimento de calendário de imunização obrigatória. Ele é conforme instruções dos programas oficiais de sanidade animal e também a imunização contra doenças de notificação obrigatória, como febre aftosa, brucelose e raiva. Aqui nós temos um exemplo de guia de trânsito animal, GTA. Bem, existe o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Aftosa, PNEFA, e existem alguns prejuízos diretos ao desempenho reprodutivo causados por essas doenças. Bem, existe vacinação para essas doenças. Ela é feita através de algumas etapas que são determinadas pelo mapa de cada estado. Além disso, deve ser feita a comprovação de vacinação para essas doenças. Ela deve ser entregue aos órgãos locais de vigilância sanitária. A comprovação da raiva, para ser feita essa comprovação, ela deve ser apresentada a nota fiscal da vacina, informar a data de vacinação, o número e a espécie dos animais. Também é de notificação obrigatória e a vacinação é anual em regiões com ocorrência de raiva. Ainda nesse programa, existe a encefalopatia espongiforme bovina, EEB, mais conhecido como a doença da vaca louca, e é transmissível e é fatal. Existem a contaminação através de produtos de origem animal contaminados ou também por bovinos infectados. A prevenção e o controle são feitos através de proibição do uso de qualquer fonte de proteína animal, exceto as lácteas, e o controle é feito mantendo os registros de compra de insumos, como comprovantes e notas fiscais. E também é de notificação obrigatória. Já no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, PNC-EBT, existem perdas produtivas significativas, são os abortos, e também é uma zoonose, ou seja, existe a transmissão ao homem. As fêmeas, elas devem ser vacinadas entre 3 e 8 meses de idade, e a identificação de vacinadas deve ser feita com ferro quente e a comprovação de vacinação também deve ser feita. Além disso, o sacrifício ou o abate deve ser realizado quando existirem animais reagentes. Quanto à vacinação de bovinos, os objetivos são prevenir a ocorrência e a disseminação de doenças, promover o bem-estar animal e minimizar os prejuízos econômicos. Deve ser realizada adequadamente, seguindo as diretrizes de um planejamento próprio e prévio com execução adequada. E a escolha do produto deve ser feita por um médico veterinário e atenda o calendário de controle sanitário adotado pela propriedade. O descarte de carcaça e de resíduos deve ter um destino correto, que
contribui à prevenção e evita problemas de saúde pública. As medidas preventivas a serem adotadas para esse descarte são: as carcaças devem ser enterradas a no mínimo 1,5 m do chão de profundidade. As carcaças ou partes de carcaças devem ser queimadas totalmente dentro da própria cova. Além disso, a carcaça não deve ser arrastada, ela deve ser transportada por um veículo, que posteriormente esse veículo deve ser desinfectado e lavado. Além disso, é recomendado o uso de equipamentos de proteção pessoal para as pessoas que forem fazer esse descarte, e o aterro para descarte deve ser distante dos cursos de água e em área plana. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada pela atenção.